Boa noite, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus capítulo 4. Vamos ler dos versos de 1 a 13. Hebreus 4, de 1 a 13. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia: e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Vamos orar e entregar esse tempo ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por esse momento, Senhor, que o Senhor mesmo preparou para aqui estarmos. Tudo que já foi falado, Senhor, a abertura, os cânticos de louvor ao Teu nome, nós entregamos também, Senhor, esse momento da palavra. Pedimos a Ti, Senhor, espírito de sabedoria e de revelação. Ilumine os olhos do nosso coração, Senhor, para que possamos ter compreensão das verdades espirituais que vamos falar nessa noite. Senhor, nós não queremos que isso seja um estudo que alimente apenas a nossa mente, mas que de fato, Senhor, tenhamos verdadeira iluminação. Ajuda-nos, confiamos a Ti esta obra, Senhor, porque só o Senhor pode nos dar verdadeira revelação. Prepara, Senhor, os nossos corações para que possamos ouvir até o fim as Tuas palavras. Entregamos esse tempo a Ti, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, eu li toda essa passagem dos versos 1 a 3, porque pretendo então concluir pelo menos essa parte da exortação. Não sei se vamos entrar na nova sessão de ensino, mas pelo menos essa segunda exortação da carta nós, com a ajuda do Senhor, vamos procurar concluir. Então nós estamos dentro da segunda advertência da carta aos Hebreus. A primeira foi aquela do capítulo 2, versos 1 a 4. Essa segunda advertência, então, ela é maior, é uma advertência que ocupa aí 2 sessões aí de capítulos. Vai do capítulo 3, verso 7, aonde você vê aí: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Começa aí e vai até o capítulo 4, verso 13, que termina justamente com essa realidade de que todos nós vamos prestar contas, todos nós estaremos diante do Senhor. Então é uma sessão extremamente exortativa, como é toda a carta aos Hebreus, uma única palavra de exortação, como diz lá no capítulo 13, verso 22.
Então, essa segunda advertência, ela está relacionada com não falharmos em entrar no descanso de Deus. E nós já explicamos então que diz respeito não apenas àquele descanso inicial de toda a alma que vem a Cristo, mas do descanso na nossa carreira cristã, no descanso que nós vamos entrando na nossa carreira cristã, é processual, né? E tudo isso depende, como vamos ver nessa noite, e já falado na abertura, essa entrada no descanso depende unicamente e exclusivamente de ouvirmos a palavra de Deus, de acompanharmos, misturarmos a palavra com fé, como diz aí no capítulo 4, verso 2. Essa palavra acompanhada que aparece aí no verso 2, ela é misturar a palavra com fé. Então, essa sessão, ela tem como pano de fundo, como já temos falado, as jornadas do povo de Israel, do Egito até Canaã, mais especificamente a primeira geração que caiu prostrada no deserto. Essa geração, ela é usada como exemplo para nós. Então, irmãos, o Antigo Testamento não é só historinha, né? Não é algo que ficou no passado. Nós podemos olhar e colher princípios dos tratos de Deus conosco e também da maneira adequada ou inadequada da resposta do povo diante do falar de Deus. Paulo vai tratar isso também em 1 Coríntios 10, dizendo que tudo que foi escrito no Antigo Testamento foi deixado para nós como exemplo. Ele vai citar alguns exemplos ali também em 1 Coríntios capítulo 10. E no capítulo 9 de 1 Coríntios, Paulo vai dizer assim, que ele mesmo esmurrava o corpo dele, né, não desferia golpes no ar, para que tendo pregado a outros, ele mesmo não viesse a ser desqualificado, né? E logo em conexão ele entra falando da geração no deserto também no capítulo 10 de 1 Coríntios. Então, esse é o pano de fundo, e o autor vai exortar então com respeito à incredulidade e à desobediência. E por isso que 3 vezes então, no capítulo 3 e 4, 3 vezes, irmãos, o Espírito Santo não repete nada à toa. Por 3 vezes o Espírito Santo repete: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O Espírito Santo dá uma ênfase grande nisso, porque, como falamos, a entrada no descanso é algo na carreira cristã e depende dessa resposta pontual à palavra de Deus. Por isso que esse hoje, que é o próprio Cristo que nos é ministrado, está aí com letra maiúscula aí: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, se nós, ao ouvirmos a voz do Senhor, e isso, irmãos, é todos os dias, todo momento que a palavra é ministrada, seja lá no seu quartinho particular, mas ainda numa proporção ampliada no reunir do corpo, se nós endurecemos o coração, o que significa isso? Traduz para nós o que é isso, ó Senhor, porque de fato nós precisamos. O que significa nós endurecermos o nosso coração diante da palavra? É sermos teimosos diante da palavra, é sermos obstinados em nossas próprias escolhas e vontades. É quando o Espírito vem e toca, sabe, naquela coisinha lá dentro, que você sabe muito bem que precisa ser tratado, e nós resistimos ao falar do Espírito. Por isso que Estevão vai dizer, relacionado ao assunto da casa, que é o mesmo assunto de Hebreus 3, ele vai dizer assim, lá naquele sermão sobre a casa de Deus: homens de dura cerviz, incircuncisos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma pessoa, e seu falar não é imposto. Entende, irmãos? Então nós precisamos entender que na nossa carreira cristã é uma interação com o Senhor o tempo todo. Há necessidade para que avancemos, que nós respondamos ao que o Senhor nos tem falado. Então, se nós então falhamos em ouvir a palavra, disso que tudo depende da nossa carreira cristã, se nós falhamos no ouvir a palavra, nós falhamos em ser casa para Deus, em ser um lugar de descanso para Deus, nesse cenário que está posto aí, e seja aí o que você queira chamar desse cenário posto aí, dito religioso, nós sermos verdadeiras Betânias para o Senhor. Depende unicamente e exclusivamente de ouvirmos a palavra de Deus e acolhermos e aceitarmos os tratos do Senhor, irmãos, aceitarmos os tratos do Senhor. Endurecer o coração é isso, sermos teimosos diante do Senhor.
E agora preste atenção, veja como esses assuntos estão conectados, irmãos. Veja isso. Nós estamos falando que ao ouvir a palavra e obedecer, ao, vamos dizer assim, voluntariamente nos oferecermos diante dos tratos do Senhor, certo? Nós vamos nos tornando casa para Deus, e isso também não é automático, como tenho falado. Na mesma proporção que Deus obtém o descanso dele em nós, nós obtemos o descanso nosso nele. Entende? Então esse assunto da casa é um assunto vital. Por isso que salvação, como já temos ouvido, é muito mais do que te livrar do inferno, irmão. É muito mais do que perdoar o seu pecado, os seus pecados. É muito mais do que te justificar. Isso é a porta de entrada. Deus tem uma expectativa com o seu povo. E na medida que Deus obtém o que Ele deseja, o que Ele tem como expectativa, o povo também obtém nele o descanso. Que coisa tremenda, irmãos. O descanso depende disso. Se temos sido casa para Deus, nós obteremos descanso. Porque o nosso descanso está justamente na vontade de Deus. Está nele, irmão. Então, não há lugar de descanso para o Senhor se Ele não tem obtido a resposta que Ele deseja num ambiente espiritual que diz ser dele. Não, Senhor, nós somos tua casa. Faça em nós o que desejar. Quando o Senhor vem na mínima coisa e toca, nós reagimos negativamente aos tratos do Senhor. Como Deus vai obter casa? Como Deus vai obter glória? Como, irmãos? Então esse assunto, esse daqui é um resumo de toda essa segunda exortação. Nós precisamos, irmãos, pedir ao Senhor que amplie os nossos horizontes, que nos dê verdadeira iluminação. Por isso nós começamos orando assim, e temos clamado por isso ao longo desses anos. Nós precisamos pedir ao Senhor que amplie os nossos horizontes para enxergar o propósito eterno de Deus, que é muito mais do que o nosso pequeno mundinho, e deste suposto evangelho que é pregado aí fora, onde tudo é para o homem. Parece que o centro do propósito de Deus é o homem. Você escuta algumas palavras aí onde Jesus nem é mencionado, e quando ele é mencionado, ele é como se fosse um adendo. Ele não é o centro, né? Então você é isso, você é aquilo, e a pessoa vai se inflando, e aquela coisa, irmão, não tem valor nenhum, não trata, não forma caráter de Cristo em ninguém, entendeu? É uma mensagem maquiada, né? É café com sei lá quem, essas coisas, essa papinha, entende? Essa coisa diluída, que fica massageando o ego. Então nós vamos fugir dessas palavras e pedir ao Senhor que nos dê cruz, que nos ensine o valor da pessoa e obra de Cristo. Este é o Evangelho. Paulo, quando ele vai abordar o Evangelho em Romanos, ele vai dizer que o Evangelho, Romanos capítulo 1, ele abre aquela carta dizendo assim: o Evangelho é concernente ao seu Filho. O Evangelho é uma pessoa gloriosa, é Cristo, e as pessoas estão reduzindo isso ao quê? A um sistema, a um conjunto de regras, a uma coisa, a um Papai Noel que dá o que a gente pede, né? E nós vamos nos enganando nessas coisas, né? E por que eu estou nos colocando, irmãos? Porque essas coisas vão sorrateiramente entrando dentro das nossas casas. Talvez você não está escutando esse tipo de palavra aqui, mas você está escutando em outros ambientes. Isso vai te confundir, irmão. Preste atenção, isso vai te confundir. Isso é estratégia de Satanás para roubar a genuinidade daquilo que você tem recebido. Por isso que Paulo, nos últimos dias, enquanto aqui esteve, ele é tão enfático a dizer para Timóteo: Timóteo, guarda o bom depósito que te foi confiado, combate o combate da fé, batalha por isso, participa do sofrimento de Cristo. Paulo vai ser enfático em dizer isso, irmãos, e não é à toa. O Espírito sabia, irmãos, que nos últimos dias o depósito da fé seria atacado. Judas escreve uma carta inteira, pequenininha, né? Um capítulo único, mas a ênfase ali, no verso 3, ele vai dizer: para que vocês batalhem pela fé que uma vez por toda foi entregue aos santos. Esse é o depósito que nos foi confiado, e Satanás está atacando isso de todas as formas. E ele não vai fazer isso, irmãos, de maneira oposta, trazendo uma coisa, sabe? Ele vem sorrateiramente, ocupando os púlpitos com falsos ensinos, falsos mestres, que se cercam de pessoas que querem isso.
Eles oferecem o que as pessoas querem. Por isso são populares. Por isso os templos se enchem. Não é verdade, não é, irmão, isso que eu estou falando? Esse não é o cenário que está posto? Prega a cruz, prega a suficiência de Cristo, e você vai ver pouquíssimos interessados. Abre a palavra sem nenhum tipo de parafernália acessória. Só abre a palavra e leia ela, te desafio, por 2, 3 horas. Faça isso, convide algumas pessoas, você vai ver quantas vezes elas vão voltar lá. Eles querem o que Cristo pode dar, eles não querem a Cristo. E nós, irmãos, será que quando nós olhamos para essa carta, será que quando nós olhamos para o nosso grande sumo sacerdote, será que quando nós olhamos para a obra realizada por Ele, será que quando nós pensamos pela fé de que Ele está ocupando um lugar nos céus hoje, e de lá Ele manda as suas intercessões a favor do seu povo, será que isso para nós é suficiente? Será que isso para nós tem nos dado descanso? Será que nós só conhecemos isso na mente? A fé vê o invisível. A fé sabe, ela consegue apalpar essas verdades. Ela não precisa ver para crer. Ela sabe que é assim. É por isso que Pedro vai dizer: a quem não tendo visto, há mais. Oh, irmãos, tudo que a carta aos Hebreus tem para nos mostrar é que nós possuímos tal grande sumo sacerdote. Mesmo que não vejamos, mesmo que não sintamos, Ele está lá. Sua obra foi consumada. Ele está intercedendo por nós. Não diminua essas verdades ao reino das sensações, irmãos. Não diminua, não traga essas verdades para o reino do sentir, do ver. Não traz, irmãos, para esse reino. Isso é diminuir demais. Se a palavra de Deus diz, una-se ao que a palavra diz e ponto. Não deixe dúvida entrar. O grande desafio para nós, como já dizia um irmão, é não vendo, não sentindo nada, nós permanecermos perseverando com o Senhor. Então, irmãos, é isso que a carta aos Hebreus tem para nos mostrar, de que há algo tremendo, extraordinário, que não há palavras para nós descrevermos, que é chamado de eterno propósito. E esta cena de glória, por mais que nós gastemos anos e anos aqui falando, ela nunca poderá ser descrita com toda a sua beleza e glória. Só quando nós estivermos naquele dia, onde Cristo ocupará cada canto desse universo, onde sua glória, sua beleza será marcada em cada cantinho desse universo, é que verdadeiramente nós saberemos o que isso significa. Aí Colossenses diz, 3:11, Cristo será tudo e em todos. Deus irá fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Ele é o centro, irmãos. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é antes de todas as coisas. Ele é o nosso Senhor Jesus. E quando nós enxergamos o lugar dele, por consequência, nós vemos um povo que foi comprado para ele. Um povo que ocupa um lugar na criação que é diferente de todas as demais coisas, que foi comprada por ele com precioso sangue. E Deus está fazendo uma obra tal nesse povo, pequenininho, fraco, que o mundo olha e não dá nada. Nada é visto, né? Só fraqueza. Por fora é lírio, por baixo da terra é cedros do Líbano, não é? Profundas raízes com o Senhor. Tudo isso está oculto, irmãos. A obra do Senhor hoje, de maneira geral, está oculta. Ela está sendo realizada dentro de nós. Mas chegará um dia, Tessalonicenses diz, no capítulo 1 Tessalonicenses diz, que Cristo será visto nos seus santos. Então toda essa obra que está sendo realizada dentro de nós, irmãos, com tanta dificuldade, com tanta coisa, e a gente não entende, não sabemos aonde está levando isso tudo, naquele dia toda essa glória irá resplandecer, e essa glória tem um nome,
Cristo. Cristo será visto nos seus santos. Essa é a mensagem do Evangelho. É para isso que nós somos chamados. Essa é a nossa vocação celestial. Irmão, tua vocação não é teu trabalho. Tua vocação não é teu trabalho. Tua vocação é celestial. Seu trabalho serve apenas como uma esfera a esse propósito. Nós vamos reduzindo as coisas, irmãos. Nós vamos colocando o nosso chamamento como coisas terrenas. Isso é reduzir a mensagem do Evangelho. Então nós precisamos pedir ao Senhor que ajuste essas coisas, para que cada coisa esteja no seu devido lugar e tudo cooperando para o propósito de Deus. O centro não é sua família, o centro não é seu trabalho, como já temos falado há tanto tempo aqui já. O centro muito menos é você, né, irmão? Então, Deus deseja obter uma casa, e Ele só vai obter essa casa, onde sua glória reside, quando Ele encontra corações que escutam sua palavra e creem nessa palavra e obedecem essa palavra. Não há outro caminho, tá, irmão? Estar aqui não faz de você parte integrante da casa, se você não tem respondido ao Senhor, se você não tem se apegado à palavra, se você não tem se unido a ela. Então, na continuidade desse capítulo, então, para nós prosseguirmos um pouquinho, o que nós vamos ver a partir do verso 4, capítulo 4, verso 4, eu quero resumir para nós seguirmos um pouquinho mais. A partir do verso 4 até o verso 12, até o verso 11, perdão, verso 4 ao verso 11. Tudo que essa sessão tem para nos dizer é que todo tipo de descanso anterior a Cristo visava apontar para Cristo. Simples assim é a lição desses versículos. Todo descanso anterior a Cristo visava apontar para Cristo. Ou seja, você tem aí 3 descansos citados. Primeiro descanso, o descanso da criação. Quando Deus criou todas as coisas lá, Ele então descansou. Gênesis relata isso. Depois você tem um descanso que, unido à criação, ele como que se perpetuou para o povo judeu, que é o descanso do sábado, né? Também é citado aí. O sábado é tão mal compreendido, né, irmãos? Porque o sábado, ele também veio para apontar para uma realidade superior, que é o nosso próprio Cristo. Nós não guardamos sábado, é o sábado que nos guarda. Nós temos um Cristo que é a verdadeira realidade do sábado. Então hoje tem alguns que ainda ficam tentando guardar o sábado, fazer isso e aquilo, porque não compreendem verdadeiramente na luz de Cristo o significado do sábado. Por isso que Paulo vai dizer aos Colossenses que nós não guardamos festas, luas novas, sábado, nada. Tudo isso é sombra da realidade que é Cristo. Então o sábado é só uma figura do descanso que nós obtemos em Cristo. Para nós todo dia é sábado, irmão, porque nós descansamos em Cristo. Cristo é a verdadeira realidade do sábado, né? Depois você tem um terceiro descanso citado, que é o descanso de Canaã, que é dado por Josué, né? A primeira geração falha, Deus, por sua fidelidade e aliança, ele levanta uma segunda geração que então entra na terra de Canaã. E a terra de Canaã também, como bem dito no texto, não era o descanso final para o povo de Deus, né? Era só uma figura do verdadeiro descanso, da verdadeira terra que mana leite e mel, que é o nosso Senhor Jesus, a verdadeira Canaã. Então, dentro desse assunto do descanso, irmãos, eu não quero entrar muito nesses pormenores, apenas resumir assim, mas eu queria compartilhar uma frase com os irmãos que me marcou muito, e eu a ouvi há alguns anos já, de um irmão. E essa frase ela é tão simples, mas ela é tão profunda. É aquele tipo de frase que faz a gente pensar bastante sobre nossas próprias vidas. E ela é curtinha, ela diz assim, certa vez um irmão disse assim, que o nosso cansaço, todo o nosso cansaço, tem um nome, eu. Todo o nosso cansaço tem um nome, eu. E todo o nosso descanso tem um nome, Cristo. Parece uma frase simples, né? E ela de fato é. Mas ela é sondadora, irmão. Porque todo tipo de cansaço, de fadiga que nós estamos experimentando na nossa carreira cristã é devido ao eu, né? E para o eu, irmãos, não tem atalho. Para o eu, só tem uma palavra também que responde ao eu, é a cruz. Então não tem atalho. Para o eu é cruz. Então enquanto nós permanecemos nessa esfera do eu, irmãos,
fadiga e cansaço é o que vai marcar nossa carreira cristã. Agora, se nós aprendermos a nos lançarmos sobre outro, se nós aprendermos que todos os nossos valores estão em Cristo, se nós aprendermos que o nosso descanso está nele, se nós pararmos de ficar o tempo todo olhando para nós, né, nós vamos compreender o que de fato significa descanso. E é como então que nós podemos fazer, ou melhor, qual é a ferramenta de Deus para nos tirar do eu, para que nós aprendamos a descansar em Cristo, certo? Como Deus faz esse processo em nós? Aí nós voltamos então para coisas elementares que nós temos escutado aqui há alguns anos. Se chama o trabalho da cruz. Deus atua com sua providência, com seus arranjos, e Ele atua com a palavra. Esses dois braços. Irmãos, talvez seja uma das lições mais importantes da carreira cristã. Compreender a verdade do trabalho da cruz nas nossas vidas. Ou seja, não tem acaso na nossa vida. Tudo que acontece é preparado por Deus para nos tratar de alguma forma. E sim, irmãos, até mesmo os nossos descaminhos, o Senhor de alguma forma também vai usar isso. Ele vai usar, haverá suas consequências, nós estamos falando disso, mas até os desarranjos. Então, tudo que existe nas nossas vidas, o cenário que nós estamos postos no nosso trabalho, as nossas famílias, as pessoas que nos cercam, as amizades que vamos construindo, tudo isso tem uma única finalidade: operar a cruz nas nossas vidas. Isso deveria surtir para mim, porque eu não posso falar de vocês, eu tenho que falar de mim, né? Deveria surtir para mim colocar a mão na minha boca quanto a reclamar sobre qualquer coisa ao meu redor. É assim? Não, não é assim. Não é assim. Mas deveria ser assim. Porque não há acaso, se não há acaso, tudo que vem, vem do Senhor. Então eu deveria aceitar e aprender daquilo dali, certo? Agora, qual é o outro braço? A palavra de Deus. Por que nós sofremos tanto, às vezes, passamos por tanta coisa? Porque não ouvimos a palavra. A palavra é o braço elementar. Quando não ouvimos a palavra, o Senhor precisa tratar com outras coisas, né? Então, irmãos, é justamente isso com respeito à palavra, por isso que o Espírito colocou aí. Talvez, irmãos, se você for sincero lendo esse texto de Hebreus 4, você vai chegar no verso 11, você vai ler aí: esforcemos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Agora olha, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Parece que não há uma congruência quando você lê. Você fala, o que tem a ver? O Senhor estava falando do descanso, fala de esforço e fala que a palavra de Deus é viva, né? Ele sai do contexto do esforço que devemos ter e ele vai para o contexto da palavra e diz, olha para a palavra, porque ela é viva e eficaz. Porque é a palavra que nos faz entrar no descanso. Então, quais são as características da palavra que nos é falado aqui nesse verso 12? Vou só citar, irmãos. Diz que ela é viva, diz que ela é eficaz, diz que ela é cortante, diz que ela é penetrante, diz que ela divide, diz que ela discerne, diz que ela manifesta. Talvez você possa até ter visto alguma mais aí que eu não citei. Pelo menos 7 características do que a palavra é em si mesma. Ela é isso daqui que nós acabamos de falar. Então o Senhor está dizendo assim, olha, tudo que vocês precisam está na palavra. Ela fará tudo, se vocês simplesmente ouvirem a palavra e obedecer a palavra. Se vocês misturar a palavra com fé, acompanhar ela com fé, ela fará, porque ela é isso daí em si mesma. Então, se a palavra é tudo isso, irmãos, como nós temos enfatizado, e ela o é, qual é a única necessidade para que nós corramos a nossa carreira cristã de uma maneira normal? Ou seja, corrermos a carreira cristã tal como Deus a pretendeu para nós. Qual é a única necessidade? Acolher a palavra. Mas, irmão, e os demais aspectos? Nós estamos tratando do aspecto fundamental. Se isso for feito, o restante do trabalhar do Senhor nas nossas vidas vai acontecer.
Se não está, aí se você vai do lado de lá para o lado de cá e você fala, poxa, mas eu não tenho tido avanço, será que você tem? A pergunta não é se eu tenho mudado alguma coisa ali, aqui. A pergunta eu tenho acolhido a palavra? Essa é a pergunta essencial e fundamental. Porque a obra de Deus é de dentro para fora. Irmãos, nós podemos maquiar, nós podemos parecer santinhos, nós podemos ser educadinhos, né? As pessoas vão olhar para a gente e falar, nossa, aquele lá vai ser arrebatado, sem dúvida nenhuma. Mas o Senhor conhece a podridão que há dentro. É por isso que no verso 13 vai dizer, nós vamos prestar contas diante do Senhor. Entendeu, irmãos? Então, irmãos, tudo depende disso. Toda a nossa falha local, como testemunho local, testemunho de Cristo nas nossas vidas, está aqui, em não ouvirmos a palavra. E todo o progresso também depende disso. Todo o progresso. Há uma outra tradução que coloca assim, esse verso 12 e 13. Pois a palavra que Deus profere é viva e ativa. Ela tem um corte mais afiado do que uma espada de 2 gumes. Penetra até o ponto onde a alma e o espírito se unem, até os recônditos mais íntimos do ser humano. Examina os próprios pensamentos e motivações do coração de um homem. Nenhuma criatura pode se disfarçar à vista de Deus. Tudo está despido e exposto diante dos olhos daquele com quem temos de prestar conta. Você está aqui, irmão, talvez o céu que fala mais amém. Amém, glória a Deus, aquela coisa. Irmão, você está acolhendo a palavra? E o oposto também é verdadeiro. Irmãos, preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Talvez você queira ouvir algo espetacular, uma coisa nova que você nunca ouviu. Aqui reside tudo o que depende de nossa carreira cristã. Tudo. Nós poderíamos, irmãos, fechar as Bíblias e ir embora, com essa única coisa para nós meditarmos. Então, olhando ainda para esse texto, dessa palavra viva e eficaz, penetrante, tudo que ela é aí, que nós já acabamos de falar, quem é aquele que maneja essa palavra? Essa espada aqui, no original, a palavra é adaga. É uma pequena faquinha que era usada pelo sumo sacerdote, nos sacrifícios, né? Para separar aquilo que seria ofertado, aquilo que seria separado então e descartado algumas coisas, algumas partes. É essa faquinha do sacerdote. Quem maneja essa palavra, irmão? O nosso grande sumo sacerdote. É ele quem efetua essa separação entre alma e espírito, juntas e medulas. É ele que está efetuando esse trabalho em nós hoje. E ele maneja essa adaga de maneira cirúrgica, irmãos. Ele não erra. Nós podemos, como sacrifícios vivos, nos apresentar diante dele e falar: Senhor, pode entrar com tua adaga. Vai doer, mas tira tudo aquilo que não te agrada. Remove, Senhor. Mas ele não vai só remover, ele vai encher com ele mesmo. Esse lugar será ocupado por ele, irmãos. Não ficará oco, não ficará vazio. Cristo vai encher cada cantinho. Mas é necessário que nós nos apresentamos. Essa é a linguagem de Romanos 12, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, que vos apresenteis como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, o vosso serviço espiritual. Não é mesmo? Então é necessário que nós nos apresentemos voluntariamente. Então, irmãos, quero deixar mais uma nota aqui. Por que é tão importante essa questão do atuar da palavra em nós? Preste atenção nisso. Há uma expressão aqui que eu gostaria de sublinhar ela no verso 12, quando diz que a palavra, então, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Essa expressão aí, dividir alma e espírito. Essa expressão aí, ela não é entendida por muitos dos nossos irmãos, tá? Por quê? Porque alguns irmãos só veem duas partes no ser humano. Eles veem como se o espírito e a alma fossem uma coisa só,
e o corpo, né? Dicotomia, que eles chamam, né? Mas é só uma palavra bonita para uma verdade das Escrituras. Então, nós compreendemos pela revelação das Escrituras que o homem é composto de espírito, alma e corpo. A Bíblia faz distinção. Este é um dos versos que a Bíblia faz distinção. Fala que faz separação entre o que é a alma e o que é espírito. Quando nós estudamos Jó, vocês vão se lembrar, e certamente vai colaborar para os irmãos entender qual o valor dessa separação entre alma e espírito. Quando nós estudamos Jó, nós vimos que há um personagem ali que se chama Eliú. Você se lembra desse personagem? Aqueles que estiveram no estudo de Jó vão me responder então. Eliú representava o que no livro de Jó? O Espírito Santo. Falar do Espírito Santo. E também representa o falar do Espírito do homem. Essa parte onde o Espírito Santo fala com o homem, não é mesmo? No nosso espírito. Que o Espírito habita no nosso espírito. Então nós vimos que lá no livro de Jó há um problema que aconteceu. Eliú ele começou manifestando muito bem o falar do Espírito, numa fala maravilhosa a Jó. Mas depois nós dissemos aos irmãos que algo aconteceu. A alma de Eliú se intrometeu ali, e então você vê um falar de Eliú bem parecido com os outros amigos de Jó. Você se lembra disso? Nós falamos então que nós colhemos essa lição lá, quando nós estudamos Jó, que nas coisas, no nosso serviço espiritual, em tudo que fazemos ao Senhor, nós corremos esse perigo também, da alma se intrometer nas coisas do Espírito. Então nós podemos muitas vezes dar um exemplo. Nós vamos falar com um irmão, né? Talvez um assunto particular. Nós começamos bem, começamos a falar no Espírito, mas depois aquilo se torna, irmãos, uma coisa terrível. A alma se intrometeu, né? E aí já não temos mais nada de espiritual. Temos de almático ali. E, irmãos, é necessário, precisamos pedir ao Senhor que faça essa separação em nós, entre aquilo que é do espírito e aquilo que é da alma, para que nós aprendamos a não confiar em nós mesmos, mas no Senhor. Muitas vezes podemos iniciar bem, mas depois permitir que a nossa mente, vontade e emoções entre. E isso gera um estrago tremendo, irmãos. E muitas vezes há muita coisa da alma sendo aplaudida como sendo do Espírito. E não é do Espírito. Então nós vamos ter muito cuidado, irmãos. Realmente ir diante do Senhor sem confiança nenhuma em nós mesmos. Confiarmos inteiramente no Senhor. Dependência. Vai passando o tempo, irmãos, nós vamos avançando na nossa carreira, nós vamos nos tornando independentes. Né? Nós vamos crescendo e achando que podemos, então, fazer por nós mesmos, né? E nos movimentarmos e fazer isso e aquilo, até mesmo o nosso serviço uns aos outros. Precisamos ter muito cuidado com isso, irmãos, muito cuidado. E isso se processa de uma maneira tão prática, irmãos. Veja só, como então a alma se intromete nas questões espirituais? A alma é composta de quê? Mente, vontade e emoções. Então veja como isso acontece. A nossa mente começa a maquinar, a organizar, a projetar. O que vai dar mais resultado no nosso meio se for feito? E se eu fizer daquela forma e daquela forma? Veja, formas, métodos, maneiras, a mente começa a organizar. E começa a funcionar. E nós vamos colocando o aval do Senhor nessas coisas. Como se fosse o Senhor que iniciou isso, mas é a nossa mente funcionando. E fazendo e organizando. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. Da mesma forma a vontade. É a vontade do Senhor que está prevalecendo ou é a nossa? Irmãos, muitas vezes nossas vontades vão prosperar. Vai dar tudo certo. Que é aí que está o verdadeiro teste. Né? Porque se desse tudo errado, pelo menos nos faria repensar. Mas como dá tudo certo, o sentimento de independência é potencializado mais ainda. Mente, vontade, nós temos o quê? As emoções. Quantos movimentos são movimentos emocionais? Quanta coisa nós fazemos, irmãos, na energia das emoções. Então eu estou trazendo isso porque saltou quando estava meditando nesse texto. Nós estamos caminhando com o Senhor há algum tempo já. Somos uma assembleia relativamente nova, comparada a algumas que há em nosso país, que também tem
compreendido fora desse contexto denominacional. Caminhar assim. Mas, irmãos, uma das coisas mais perigosas para nós é a independência. É quando nós abandonamos, deixamos o Senhor de lado ali e começamos a fazer coisas por conta própria. Então, que o Senhor nos livre disso. Que o Senhor não encontre isso em nós, irmãos. Que Ele faça essa separação pelo atuar da sua palavra. Irmãos, preste muita atenção quando as coisas estiverem prosperando. Porque o sentimento que tenho, quando há um serviço genuíno ao Senhor, pelo menos assim eu enxergo, na maioria das vezes esse serviço não será valorizado por multidões. Então toma cuidado com o que nós temos buscado. Que o Senhor faça essa separação em nós. Então, quero lembrar também o texto de Tiago, eu estou caminhando já para concluir. Tiago 1,21, que diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra, porque ela é poderosa para salvar as vossas almas. O que nos livra de nós mesmos, irmãos? O acolhimento da palavra de Deus. O que trata com nossa mente, vontade e emoções? A palavra de Deus. E essas coisas não vão ser, como se diz, apagadas pelo Senhor. Elas serão coordenadas de acordo com a vontade do Senhor. Não pode partir de vontades próprias, tem que vir do Espírito. Verso 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Irmãos, tendo dito que falei sobre serviço, sobre fazer, e não se envolve só ao serviço na localidade. Toda a nossa vida é para o Senhor. Aonde estamos, estamos para o Senhor e servimos ao Senhor. O nosso trabalho que fazemos ao Senhor. Em primeiro aspecto, nós não fazemos o nosso patrão. Nós fazemos ao nosso patrão como ao Senhor. Então há uma esfera sempre superior que é o próprio Senhor. Tudo que nós fazemos, então não há separações em nossa vida. Então esse verso aqui faz toda a diferença na nossa carreira cristã. Porque, irmãos, preste atenção, o que de fato importa para nós, o que de fato deve importar, é que todos nós vamos comparecer diante do Senhor para prestar contas. Todos nós vamos comparecer. Não tem como fugir disso daí. Isso é uma realidade para todo filho de Deus. Nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo e nós vamos receber, prestar conta, o bem ou o mal que tivermos feito por meio do corpo. Então, não importa se a nossa carreira cristã é reconhecida, se ela é valorizada, se ela é aprovada por alguém. Nós não precisamos ter necessidades a respeito disso, irmão. Não interessa muito se os homens têm reconhecido ou aprovado. Paulo vai dizer, o que se requer dos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. O que importa de fato é naquele dia, cada um de nós ouvirmos do Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, talvez num serviço que ninguém está vendo, numa atividade a qual Deus te separou para fazer, e você tem desempenhado sem nenhum tipo de louvor, nada, nenhum elogio, nenhuma recompensa aqui, nada. O Senhor naquele dia vai reconhecer esse serviço prestado. Ele vai dizer, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Irmãos, esse tipo de aprovação retira a necessidade de qualquer outra aprovação. Nós nos sentimos livres de homens. Nós podemos servir ao Senhor desimpedidamente. Nós podemos ter compromisso unicamente com o Senhor e com a sua palavra. Doa a quem doer. Aprovem ou não aprovem, naquele dia o Senhor vai manifestar tudo, irmão, tudo que hoje está encoberto, toda a falsidade, toda a hipocrisia, toda a mentira, toda a bajulação, tudo isso que hoje existe, e existe entre nós, tudo isso naquele dia vai ser manifestado, não vai se esconder diante da face do Senhor. Então, irmãos, sabe qual deveria ser a nossa atitude? Lava o rosto da maquiagem enquanto é tempo. Tira a máscara. Fala, Senhor, sê propício a mim, pecador. Senhor, aumenta a minha fé.
Senhor, olha para mim, trata comigo, Senhor, perdoa, eu sou assim mesmo, Senhor. Isso que o Senhor tem dito a respeito de mim, é isso mesmo, Senhor. É verdade o teu veredito. Sabe, porque às vezes o Senhor fala algo sobre, não, mas tem alguma coisa errada, porque eu não sou assim. Sim, irmãos, nós fazemos isso diante dos traços do Senhor. Vamos tirar as máscaras da hipocrisia, vamos nos aproximar do Senhor com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o corpo purificado de má consciência. É assim que nós temos que nos aproximar do Senhor. Falar, Senhor, eu sou assim mesmo, sou mesmo, Senhor, transforma-me, não apenas nos meus atos externos, transforma-me no que sou, atue dentro de mim, Senhor, faz-me semelhante a teu Filho, entende? Então, irmãos, o que importa para nós é sermos encontrados fiéis ao Senhor. Isso tem um preço alto a ser pago aqui. Alto a ser pago aqui. Como dizia uma mensagem que eu ouvi, pequenininha. O nome da mensagem é: vai te custar tudo. E vai mesmo, irmão, vai te custar tudo. Mas o que é tudo? Qual o valor desse tudo? Por isso que Paulo tinha essa balança dentro dele, né? E ele comparava o que era terreno com o que é celestial. E ele fala assim, olha, não tem como comparar com a glória a ser revelada. Eu considero, Filipenses 3, tudo, olha o tudo que a gente considera tanto, tudo como refúgio, para ser achado em Cristo, não tendo justiça própria. Filipenses 3, leia lá depois, irmão. Por isso que Filipenses 1 também, verso 21, se não me falha, um pouquinho antes também. Que frase, irmão, que frase, porque nós não podemos usar essas frases tão rápidas para nós, não. Paulo dizia assim, ó, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Chega a dar um nó só de repetir, né? É sério, irmão? Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que tipo de vida é essa que Deus trabalhou, irmãos? Objeto da graça de Deus. E Deus diz que Ele fez de Paulo um modelo para todos nós. Esse é o desejo de Deus, fazer também o mesmo tipo de trabalho em nós. Nós olhamos para Paulo e olhamos o suprassumo né? E ele fala, não, é um modelo da graça. Deus deseja fazer em nós as mesmas coisas. Então, irmãos, tudo que está tratando aqui, e vou concluir por aqui, não vou entrar na próxima sessão de ensino, está relacionado então, fidelidade à palavra, fidelidade ao que Deus tem nos falado, tanto individualmente como coletivamente. Esse é o caminho de sermos casa para Deus, um lugar aonde Ele descansa e um lugar aonde também nós encontramos o nosso descanso. É um descanso duplo, maravilhoso. Agora, se não temos encontrado esse tipo de descanso, qual é o motivo? Já que a palavra de Deus é viva e eficaz. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O Senhor possa continuar falando conosco. Vamos orar e entregar esse tempo ao Senhor. Pai, glória ao teu nome, Senhor. Só a ti e a mais ninguém, Senhor. Amplie nossa visão, Senhor. Amplie nossa visão, Senhor. Dê-nos um senso de estarmos sempre diante do Deus vivo. Que tuas palavras, Senhor, possam atuar ainda hoje em nós. Use o que foi falado, Senhor. Use esses 5 pães e 2 peixinhos que foi colocado em tuas mãos, Senhor. Realiza o milagre da multiplicação, Senhor, e alimente as almas famintas. Que tua palavra seja levada a cada coração que está precisando ouvi-la, Senhor. Não só o momento de hoje, mas os momentos que temos nos reunido, Senhor.
Nós não queremos multidões, nós queremos aqueles que o Senhor quer alcançar com essa palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu trabalho em nós, por tua persistência, por tua persistência. Atue, Senhor, com tua adaga profundamente dentro de nós, Senhor. Faça a separação que tem que fazer, Senhor. Tira de nós toda hipocrisia e falsidade. Tira de nós todo esse falso senso de perfeição, de querer ser perfeito aos homens, Senhor, de querer aprovação de homens, de buscar glória de homens. Livra-nos dessas coisas, Senhor, porque naquele dia, quando o Senhor vier, nada disso vai importar. Isso é madeira, isso é feno, isso é palha, tudo isso será queimado, Senhor. Não tem valor, tem volume hoje, mas não tem peso nenhum na eternidade. Que nós possamos servir a Ti, Senhor, que nós possamos servi-lo de maneira a agradá-lo, que nós possamos servi-lo sem buscar nada em troca, nem mesmo recompensa, Senhor, porque nós temos a Ti, e essa é a maior das recompensas. Tudo mais é uma consequência do Teu próprio caráter bondoso em querer ainda recompensar algo a nós. Nós que nada éramos, estávamos separados de Ti, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O Senhor nos deu vida e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Glória ao Teu nome, Senhor, glória ao Teu nome por toda a eternidade. Nós o louvaremos, nós iremos bendizer o Teu nome, Senhor, por toda a eternidade, e não será suficiente, Senhor. Obrigado por tudo, ó amado Jesus, nosso grande sumo sacerdote. Bendito é o Teu nome. Amém, Senhor.